mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim. De onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também. Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como o sol, invadirá teu coração. Sim, eu irei, aprenderei a minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e a tua luz verei a luz. Vem, eu te farei da minha vida participar. Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei e viverei a vida inteira assim. Eternidade é, na verdade, o amor vivendo sempre em nós. Vem que a terra espera quem possa e queira realizar com amor a construção de um mundo novo, muito melhor. Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos. Iremos nós e o teu amor vai construir enfim a paz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos de todo e qualquer mal, pois são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Querido Jesus, que essa oração, Senhor, desejamos com todo o nosso amor te pedir que ela alcance cada irmão que esteja desorientado por qualquer circunstância, que todos que estão internados possam receber a luz da esperança e da perseverança e acreditar que dias melhores virão, que todas as mães possam ser agasalhadas com o manto sagrado da nossa Mãe Maria Santíssima e ter a certeza que elas estão recebendo todo o amor e carinho necessário para passar pela provação. Que toda a nossa terra receba luz e assim restaurar e purificar o ar que respiramos. A tua misericórdia nós te pedimos. Que assim seja, Senhor. Boa noite, irmãos. A leitura da noite de hoje está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 ao 8. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Que assim seja. Queridos irmãos, agora então daremos continuidade ao capítulo 7. Esse capítulo já foi começado numa outra reunião, Bem-aventurados os pobres de espírito.
E eu parei nas instruções dos Espíritos, mas eu acho melhor fazer uma retrospectiva do que nós vimos anteriormente, para depois então dar continuidade. O que se deve entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Então ele fala que bem-aventurados os pobres de espírito, quando Jesus falou isso, né, ele não estava se referindo aos baldos de inteligência, aos carentes de inteligência, mas os humildes, ele estava se referindo aos humildes, tanto que diz ser para este o reino dos céus, e não para os orgulhosos, né? A humildade, né, é uma virtude que nivela todos os homens, eliminando a falsa ideia de sermos melhores uns do que os outros, né? Eliminando a ideia de superioridade e propiciando o progresso espiritual que os aproxima de Deus, né? O orgulhoso tem um elevado conceito de si mesmo. Ele tem um amor próprio exagerado e um estado de alma que aniquila todo sentimento de humildade. A humildade é uma qualidade positiva e benéfica de quem age com simplicidade, sem arrogância ou prepotência. O humilde reconhece que ninguém é melhor ou pior do que ninguém. Nós todos somos irmãos e estamos no processo, né, para o nosso aprimoramento. Então, ele não é melhor e nem é pior, né? Ele olha, né, o seu irmão com respeito, dando-lhe sempre oportunidades, porque assim como o outro erra, ele também erra e necessita do perdão do seu irmão. Estando, né, no mesmo nível de dignidade, cordialidade, simplicidade e honestidade. A humildade é um traço de caráter de uma pessoa, né? O que significa que qualquer um pode ser humilde, seja pobre ou seja rico. Tem muitas pessoas pobres financeiramente falando, ou numa situação financeiramente, né, materialmente falando, que é orgulhosa, né? E muitos que possuem, são milionários e são humildes, né? O oposto da humildade é a arrogância, a soberba. E ele nos diz também que nós podemos ver que a humildade denota 3 características principais: o desapego dos bens materiais, a necessidade de trabalho e aprendizado e o servir. A necessidade, o desapego dos bens materiais, a gente que estamos nos referindo, gente, desculpa que eu fiz aqui um resumo para mim e eu fiquei com o caderno fechado. O desapego dos bens materiais não significa que ele não vai valorizar os bens materiais, né? É uma bênção, na verdade, os bens materiais, o dinheiro, os haveres, eles não são um mal, eles são uma bênção, né? Pelo contrário, são uma bênção, através dos quais se pode evoluir grandemente numa encarnação, né? O que acontece é que ele não vai ser possuído por esses haveres materiais, pela matéria, né? Ele vai possuir, né? Saber possuir, não é ficar preso a isso. Ele valorizar, né, também a vida espiritual, não só a sua parte material, ficar só preocupado em amealhar, né, em tesourar e estar trabalhando sempre e não estar voltado para a sua parte espiritual. A necessidade de trabalho e aprendizado exige o autoconhecimento, né? Consciente de suas possibilidades, o espírito encarnado pode se desenvolver, agindo dentro do ambiente que se situa. Então, onde ele estiver, né, ele vai fazer o seu melhor, né? Seja no seu trabalho, na sua família, e, né, ele vai ter sempre aquela preocupação de estar sendo cumpridor de seus deveres. E servir, né? Servir, ele já descobriu que servir é um meio dele evoluir, né? Que assim como o mestre, né, Jesus esteve na Terra e foi o maior exemplo de servidor, ele também, né, busca incessantemente a ampliação da capacidade de servir, entendendo ser este o caminho do aperfeiçoamento, né, para ele se aperfeiçoar. E terminando essa parte,
ele nos diz, né, que o reino dos céus, né, ao dizer, né, Jesus dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que a ninguém será nele admitido sem a simplicidade do coração e a humildade do espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio, que acredita mais em si mesmo do que em Deus. Né? Quando a pessoa, muitas das vezes, se acha, né, superior, ele não, né, não quer reconhecer a divindade, não quer reconhecer Deus, porque ele se acha superior a tudo isso. E imaginar que existe uma força, uma energia, um Deus superior a ele não, né, o seu orgulho não permite aceitar. Em todas essas circunstâncias, né, Jesus coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que deles nos afastam. E isso por uma razão muito natural, pois a humildade é uma atitude de submissão a Deus, enquanto o orgulho é a revolta contra Deus. Então, ele nos termina falando: mais vale, portanto, para a felicidade do homem, ser pobre de espírito, né? No sentido mundano, e rico de qualidades morais. E o outro tópico que nós estudamos, né, foi aquele que se eleva será rebaixado. Né? Então, nós temos 3 passagens, eu não vou ler as 3 passagens, tá, gente? São 3 passagens, 2 do Evangelho de Mateus, que nós já vimos elas, né, anteriormente, 2 do Evangelho de Mateus e uma do Evangelho de Lucas. Essas 3 passagens, ela decorrem do princípio de humildade, que Jesus nos apresenta como condição essencial de felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim: bem-aventurados pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhes pertence. Então, na primeira, né, só vamos ler melhor essa aqui, a primeira do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5, um dos seus discípulos, né, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que, se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Então, quando Jesus, né, ele nos diz aqui que quando Jesus compara, chama o menino, né, como modelo a ser seguido, ele exaltou a simplicidade e a humildade das crianças em geral. As crianças não têm nenhuma pretensão de superioridade nem de infabilidade. Ela sabe que nada sabe, né? Que ela está no processo de aprendizagem. Né? Muitas vezes, né? Tem crianças que sabem, né? Trazem e não esqueceram, né? Mas elas, em geral, elas estão abertas, elas se chateiam, mas logo elas se reconciliam, né? Então, elas estão abertas ao aprendizagem. Né? E não se acha melhor do que ninguém, né? Por isso que ele diz, né? Ele toma uma criança como tipo de simplicidade do coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. Agora, as outras duas, né? Passagens, elas também querem ressaltar a necessidade da humildade. E as máximas que nós podemos tirar delas é essa aqui: seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior. E nesta outra, aquela que se humilhar será exalçado, e aquele que se elevar será rebaixado. Né? E ele nos diz que o Espiritismo sanciona pelo exemplo, né, ele diz que o Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos que eram pequenos da Terra.
e bem pequeno, muitas vezes, os que na terra eram os maiores e os mais poderosos. Isso se dá porque esses, né, que eram pequenos, estão grandes no mundo dos espíritos, eles levaram para o mundo espiritual as virtudes que eles conseguiram amealhar. Enquanto os outros, né, sua preocupação foi entesourar, né? Então, o que ele tem para deixar é o orgulho, né? E constituir aquilo, ao passo que os outros tiveram de deixar aquilo que lhes constituía grandeza terrena e que não se leva para outra vida, a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza de nascimento. Nada mais possuído, senão isso, chega a um mundo, a outro mundo, privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. E ele também nos diz que o Espiritismo aponta-nos outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que numa existência ocuparam as mais elevadas posições descem em existência seguinte às mais ínfimas condições, desde que se tenham dominado o orgulho e a ambição. Então, nós sabemos que somos espíritos imperfeitos, que estamos no processo de evolução, né? Encarnamos para que possamos estar quitando os débitos anteriores, né? Não só os débitos anteriores, porque muitos débitos também nós conquistamos na vida, né? Que estamos encarnados, mas muitas das vezes trazemos débitos, né? Que devem ser quitados, que devem ser sanados. Então, por exemplo, um que foi muito orgulhoso, né, numa vida, ele pode vir numa próxima encarnação, numa situação, né, para que ele possa aprender, né? Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o merecerdes. O outro tópico que nós vimos foi mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Essa passagem está no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 25. Disse então Jesus essas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as terem revelados aos simples e aos pequenos. Então, Jesus dá graças por Deus ter mostrado, né, as verdades, né, que ele fala, né, aos simples e aos pequenos. Simples e pequenos, que ele está se referindo aos humildes, né? São os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. E os doutos e os prudentes, né, são aqueles que se acham sábios, sabichões, né, são os orgulhosos, né, envaidecidos do saber mundano, né, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, né? Aí ele nos diz que Deus, né, lhes deixa, né, para os doutos a pesquisa dos segredos da terra e revela-os dos céus aos simples e aos humildes. E também ele nos fala que alguns incrédulos, né, se queixam, né, se admiram de que os espíritos tão pouco esforços façam para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram de boa fé e com humildade a luz, do que daqueles que se supõem na posse de toda a luz. E imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los, assim, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só cegos não a veem. A esses Deus não quer abrir a força os olhos, dado que lhes apraz tê-los fechados.
A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade, não o acaso que lhes fere o orgulho. Então, os espíritos, né, e Deus não quer abrir os olhos de ninguém à força, né? A cada um é necessário que manifeste o desejo, né, de estar aprendendo, né, que manifeste e querer conhecer a luz. Não é o espírito nem Deus que vai atrás, né? Até porque, às vezes, o espírito está tão imaturo que ele não conseguiria aprender, né? Como ele vai nos dizer aqui, como ele nos diz, abrir a força os olhos, né? Ou dar, né? Dar o conhecimento àquele que não quer aprender, que não tem condições, que não entende. Então, a sua hora chegará. Aí ele nos faz uma pergunta no final desse tópico. Não poderia Deus tocá-los pessoalmente por meio de manifestações retumbantes, diante das quais se inclinassem os mais obstinados e incrédulos? Sim, claro que sim, mas Deus não quer isso, né? A cada um segundo suas obras, a pessoa tem que se esforçar, né? É necessário o esforço, a boa vontade, né? É fora de toda dúvida que o poderia, mas então que mérito teriam eles e, ao demais, de que serviriam? Não se vêem todos os dias criaturas que não cedem nem à evidência, chegando até a dizer: ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. Esses se negam assim a reconhecer a verdade, é que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-la, nem o coração para senti-la. O orgulho é a catarata que lhes tolda a visão. Mas, né, a justiça e a misericórdia divina não abandonam ninguém. Posteriormente, esses espíritos equivocados, eles aprenderão através das reencarnações sucessivas, da lei de causa e efeito, né? E aprenderão também, né? Ele também fala: Deus quer que isso se dê de modo próprio. Quando vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles venham de si mesmos lançar-se-lhes nos braços e pedir-lhes perdão, quais filhos pródigos. Então, né, terminamos o que nós tínhamos visto, né, no ensino anterior, e agora, né, daremos continuidade, né, vendo as instruções dos Espíritos. Nas instruções dos Espíritos, nós vamos ver 3 mensagens. Uma pelo Espírito de Lacordaire, em Constantina, 1863, a outra pelo Espírito de Adolfo, bispo de Argel, e a última, né, pelo Espírito protetor de Ferdinando Bordeaux, 1863. E ela vai nos falar sobre o orgulho e a humildade. Aí ele começa, né, nos dizendo que a paz do Cristo seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Então, eu vou dar primeiro um tópico, né, um resumo geral, para depois nós estarmos lendo algumas passagens. Aí ele nos diz: venho até vós para encorajar-vos o bom caminho. Então, esta é uma das atividades dos espíritos, né, que têm alcançado um bom nível de evolução, se dispõem a colaborar com seus irmãos, ainda presos aos valores da vida material. Então, esses espíritos mais evoluídos, eles vêm, né, trazer-nos mensagens, trazer-nos esclarecimentos, né, estar, né, nos intuindo para que possamos estar trilhando o bom caminho. É uma das missões dele. Mas já conhecendo, né, aqueles, né, que já conhecendo e aceitando as verdades reveladas pelos espíritos, através do espiritismo, lutam por transformar-se interiormente no desenvolvimento de seu potencial divino, que traz em si desde a sua criação por Deus. Então, esses espíritos, né, mais evoluídos, né, protetores, eles sempre vieram, né, e continuam vindo, né, às vezes de uma forma ostensiva, através, né, de médiuns,
eles nos intuem, eles, né, ao deitar, ao dormirmos, né, quando o nosso espírito se desprende, podemos ir ao encontro dos amigos espirituais, né, que vão nos aconselhar. Então, eles estão sempre nos amparando. Nessa passagem, né, ele pede o amparo do Pai, né, amparo de Deus, para que a sua mensagem seja, né, de fácil entendimento para nós. Ele começa nos dizendo que a humildade é uma virtude muito esquecida entre os homens. Afirma também que sem humildade não se pode ser caridoso para o próximo, pois esse sentimento, né, a humildade, é que nivela todos os homens, fazendo-os sentirem-se iguais, levando-os a se ajudarem mutuamente, encaminhando-se todos para o bem. O orgulhoso coloca-se sempre acima dos demais. Aí ele tem um pedaço que ele fala: sem a humildade, enfeitai-vos de virtudes que não possuís, como se vestisseis um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Né? Aí ele nos diz: a humildade é virtude muito conhecida entre vós, muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Não, pois que esse sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se deve auxiliar mutuamente, e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesses um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando acima de todos os profetas. Então, ele nos diz, né, que para não nos esquecermos de Jesus, lembrarmos, né, dos seus ensinamentos, né, que foi o maior profeta e que nos diz, né, que foi o maior servidor. Aquele que quer ser o maior tem que ser o menor, né? Mais ou menos isso. Ele também nos diz que dirige-se, né, aqui aos ricos e orgulhosos a verem os pobres como filhos de Deus, iguais a ele, a quem lhes cabe auxiliar e amparar, ressaltando a transitoriedade dos bens e valores materiais que ficarão na terra com a morte do corpo. O entendimento da lei das vidas sucessivas e sua aceitação é, todavia, a maior demonstração da inutilidade do orgulho, uma vez que, através delas, né, das vidas sucessivas, pode-se passar tantas vezes quanto forem necessárias ao aprendizado e aperfeiçoamento pelas experiências das mais variadas, né, como da pobreza, da riqueza, né? Orgulho de quê? Se cada existência é tão transitória, né? Em face da eternidade, né, cada existência é muito, né, muito rápida, muito fugaz. Ele ressalta também que todos os homens são iguais perante Deus, sendo distinguidos apenas pelas qualificações nobres que conseguem desenvolver em si mesmo, e que a caridade e a humildade são teus títulos de nobreza, sendo o orgulho o terrível inimigo da humildade. Dirige-se também, né, aos pobres e humildes, que lutam para sobreviver em um mundo que os exclui. Conclamam-os a confiar em Deus, argumentando de que quase sempre a felicidade dos ricos é apenas ilusão e aparência. Aí ele pede, né, aos que sofrem a injustiça dos homens que não alimentem ódio no coração, que sejam indulgentes com as faltas alheias, porque esse ato é caridade. E reconhecer que só Deus é grande e só Ele tudo pode é ser humilde. Conclama a todos a serem caridosos, generosos, com humildade, demolindo, né, os motivos ilusórios do orgulho, que em realidade são vencidos pela morte do corpo. Ele também vai nos falar, né, das transformações que tornará nosso mundo um paraíso terreno,
quando o homem se entregar ao bem, à fraternidade, quando então todos se considerarem iguais e viverem auxiliando-se mutuamente nas diferenças individuais, com fraternidade e humildade. Né? Então, nós vemos, ele diz que o orgulho é o terrível adversário da humanidade. Deixa eu ver aqui. Aí ele também nos diz: quem te garante que também tu já não tenha sido miserável e desgraçado, como, né, ele cita aqui, como aquele que pede esmola, como aquele que está sofrendo dificuldades, né? Que ele também não hajas, que também não hajas pedido esmola, que não a pedirás um dia, esse mesmo a quem hoje desprezas. São eternas as riquezas, não desaparece quando se extingue o corpo envoltório perecível do teu espírito? Lança sobre ti um pouco de humildade. Põe os olhos, afinal, na realidade das coisas deste mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro. Lembra-te de que a morte não te poupará, como a nenhum homem, que os teus títulos não te preservarão do seu golpe, que ela poderá ferir amanhã, hoje, a qualquer hora. Então, ele nos diz sobre a transitoriedade da vida, sobre como nós podemos desencarnar a qualquer momento, né? Como a vida é efêmera, e como aqui deixaremos títulos, cargos, todas as coisas materiais, né? E só levaremos para o mundo espiritual as virtudes, né? Aquilo que tivermos amealhado, para que possa servir para nós em outras encarnações, né, para a evolução do nosso espírito. E ele fala: na balança divina são iguais todos os homens, só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Então, para Deus, todos os seus filhos são iguais, né? Ele nos criou simples e ignorantes, alguns se desenvolveram mais rapidamente do que outros, né, se desenvolvem, mas é devido a seu esforço próprio, né? Mas para ele todos nós somos iguais, né? São da mesma essência todos os espíritos e formados de igual massa todos os corpos. Em nada os modificam os vossos títulos e os vossos nomes, senão para Deus nada disso é importante, né? Nenhum título, nenhum nome, nada, né? Estes permanecerão no túmulo e de modo nenhum contribuirão para que gozeis a aventura dos eleitos. De nada servirá, né, para atingir no reino dos céus, para que tenhamos venturas. Estes, na caridade e na humildade, é que têm seus títulos de nobreza. Então, para aqueles que estão passando dificuldades, né, que são oprimidos, ele fala: espera e ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confia, concede Deus o reino dos céus. Aí ele também vai falar sobre os injustiçados. Todos vós que dos homens sofreis injustiça, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, ponderando que também vós não vos achais isentos de culpa. É isso caridade, mas é igualmente humildade. Se sofreis pelas calúnias, abaixai a cabeça sob essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se é puro vosso proceder, não pode Deus vô-las compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Aí ele reflete também sobre a imagem que muitas vezes fazemos de Deus. Ele nos fala que quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os 10 mandamentos, né, o povo de Israel, entregue a si mesmo, né, abandonou o Deus verdadeiro. Homens e mulheres deram o ouro e as joias que possuíam para que construísses um ídolo que entraram a adorar. Vós outros, homens civilizados, os imitais. O Cristo vos legou a sua doutrina, deu-vos o exemplo de todas as virtudes, e
e tudo abandonastes, exemplos e preceitos, concorrendo para isso com as vossas paixões. Fizeste um Deus a vosso jeito, segundo uns terríveis sanguinários, segundo os outros, aliado dos interesses do mundo. O Deus que fabricastes é ainda o bezerro de ouro, que cada um adapta aos seus gostos e às suas ideias. Então, ele nos diz que muitas das vezes adaptamos Deus, né, a ideia do Pai como ao nosso gosto, às nossas necessidades materiais, às nossas paixões terrenas, né? Dando-lhe qualidades que não são isso, na verdade. Estamos adaptando, né? Então, estamos construindo também, como no passado, um bezerro de ouro. E ele termina nos falando: despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos espíritos ecoe aos vossos corações. Deixa eu ver se aqui ecoe aos vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade. Que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares, que todos herderam o orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não continueis a duvidar da bondade de Deus, quando dela vos dá ele tantas provas. Então, vamos passar agora... Aí ele também nos diz que aqui, os espíritos, né, vêm nos dar aqui, os caminhos para que quando o Senhor vos der uma instrução, calma aí, gente. Ele nos diz: se permanecerdes insensíveis à voz dos espíritos enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica de ciências, mas, no entanto, tão pobre de bons sentimentos, então não vos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Então, ele nos fala que devemos ouvir, né? Estarmos prontos para ouvir a voz dos espíritos, que estão aqui para nos auxiliar. A segunda mensagem é do espírito, né? De Adolfo, bispo de Argel, Marmande, 1872. Ele inicia afirmando que as calamidades, os sofrimentos dos habitantes da Terra são consequências do orgulho, que os levam a desprezar os ensinos de Jesus. Aí ele nos diz: generaliza-se o mal-estar. A quem culpar, senão a vós, que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhe quiserdes perpetuar as funestas consequências. Um único meio se vos oferece para isso, mas infalível: tomardes para regra invariável do vosso proceder a lei de Cristo, lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. Então, através da lei das leis trazidas, divinas trazidas pelo Cristo, a lei do amor, que não façamos a ninguém aquilo que não queremos, né, fazer que nos faça, né, a gente, né, procurar seguir as leis divinas para que possamos tirar o orgulho da nossa vida, né? Considerando que a benevolência leva o homem a ter boa vontade para com os outros, a ser complacente, e que o orgulho o leva a ter um conceito elevado de si mesmo, o que o coloca a seus olhos acima dos demais, percebemos que ambos são sentimentos, né, antagônicos. Então, a benevolência e o orgulho são sentimentos antagônicos. O orgulho leva o homem a ser rigoroso, exigente com os demais, porque não são como ele. Não possuem a sua inteligência, suas habilidades, sua riqueza, né, seu poder, sendo indulgente, né, somente para com tudo que o agrade, somente para com ele mesmo. A benevolência, ao contrário, leva o homem a colocar-se no lugar do outro, né, compreendendo nas suas dificuldades, tendo boa vontade para com suas falhas, sua maneira de viver. Então, quando o homem agir em função do orgulho, a dor e o sofrimento continuarão a existir, como efeito da lei de ação e reação.
até que ele, né, o homem cansado de sofrer, busque eliminar seu orgulho, olhando seus irmãos como iguais a ele, com os quais pode aprender também. Assim, né, ele conclama a todos os homens a eliminarem o orgulho em si, seguindo a lei do Cristo, se almejam ser felizes e tornarem a terra um mundo melhor. Ele fala também aqui no parágrafo da consideração que se tem aos ricos e poderosos, abrindo-se-lhe todas as portas, e do desprezo, do desdém, da falta de consideração aos menos deserdados dos diferentes valores materiais, mas que podem ser ricos em valores espirituais, que eles, os orgulhosos, nem percebem. Então, ele completa falando: quanto à consideração dispensada aos outros, se mede pelo ouro que possuem ou pelo nome de que usam, que interesse podem eles ter em se corrigirem de seus defeitos, né? Enquanto eles, né, forem bajulados, né, eles podem não sentir a necessidade, né, vai envaidecê-los cada vez mais de mudar, né? Aí ele também vai citar, ele diz que quando o orgulho chega ao extremo, tem-se um indício de queda próxima, porquanto Deus nunca deixa de castigar os soberbos. Se por vezes consente que eles subam, para lhes dar tempo à reflexão e a que se emendem sobre os golpes que, quando em quando, lhes desfere o orgulho para os advertir. Aí ele termina nos dizendo: em sua misericórdia divina, Deus te envia poderoso remédio para os teus males. Ele falando também do egoísmo. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todas as cenas, toma novamente coragem apesar de tudo. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia poderoso remédio para os teus males, um inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão, com a autoridade da experiência, quantas vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas a par da eternidade. Então, ele, né, nos alerta que os espíritos que já passaram, né, vêm nos orientar, né, sobre como, né, que as vaidades e as grandezas são passageiras, né, e é que a gente deve, né, contar com esse apoio. Dir-te-ão que lá o maior é aquele que haja sido mais humilde entre os pequenos deste mundo, que aquele que mais amou a seus irmãos será também o mais amado no céu, que os poderosos da terra, se abusaram de sua autoridade, ver-se-ão reduzido a obedecer aos seus servos. Que, finalmente, a humildade e a caridade, irmãos e irmãs que andam sempre de mãos unidas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. Então, nós, aqui nós podemos ver também, no Consolador, na questão 125, deixa eu ver aqui. Ele nos pergunta: reconhecendo que os nossos amigos do plano espiritual estão sempre ao nosso lado, né, como foi nos passado aqui, que os amigos espirituais estão sempre do nosso lado, nos orientando, nos dirigindo, nos enviando, né, mensagens para nos fortalecer. Reconhecendo que os nossos amigos do plano espiritual estão sempre ao nosso lado, em todos os trabalhos e dificuldades, a fim de nos inspirar, quais os maiores obstáculos que a sua bondade encontra em nós, para que recebamos o seu socorro indireto, afetuoso e eficiente? Aí a resposta: os maiores empecilhos, né, os maiores obstáculos, óbices psíquicos, antepostos pelo homem terrestre aos seus amigos e mentores da espiritualidade, são oriundos da ausência de humildade sincera nos corações,
para o exame da própria situação de egoísmo, rebeldia e necessidade de sofrimento. Então, precisamos nos conhecermos, né? Termos a necessidade do autoconhecimento para que possamos reconhecer em nós, né? Possamos ajudar também os espíritos a nos ajudarem, né? Para que possamos melhorar. E a última mensagem vem falando sobre a missão do homem inteligente na Terra, que é pelo espírito, né? De Ferdinando, um espírito protetor, em Bordeaux, 1862. Missão do homem inteligente na Terra. Aí, inicialmente, a gente pode perguntar, né? Uma inteligência desenvolvida é sinônimo de um espírito evoluído? Aí, não necessariamente. O que caracteriza um espírito evoluído é o seu progresso intelectual e moral. Mas pode ocorrer que uma inteligência humana, bem desenvolvida intelectualmente, não esteja acompanhada de desenvolvimento espiritual. Então, se nós observarmos na questão 780 do Livro dos Espíritos, ele nos diz: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. Aí ele diz que o progresso moral decorre do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, o homem pode se desenvolver intelectualmente, né, mas o seu progresso moral não o acompanha. Então, por isso que nós temos homens muito evoluídos, né, em termos de inteligência intelectualmente, mas que têm a moral, né, pouco desenvolvida. Na letra A, ele fala: como pode o progresso intelectual engendrar progresso moral, fazendo compreensíveis o bem e o mal? O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos, né? Então, o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, se ele já tem, né, o seu desenvolvimento intelectual, ele já tem a responsabilidade, né? Então, já tem o seu livre-arbítrio desenvolvido. Então, ele começa nos dizendo: não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Então, nós sabemos, né, que o conhecimento ele se amplia a cada dia, né? Não temos por que, né, ficarmos envaidecidos do saber, né, de uma inteligência mais exacerbada. Suponhamos sejais unidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudesses desenvolver a vossa inteligência, é que quer a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. Então, se Deus deu uma inteligência maior, é porque ele tem responsabilidades com inteligências retardatárias. Ele tem a responsabilidade de levar o conhecimento, né, de se desenvolver e desenvolver outros, né? Aí a natureza do instrumento não está a indicar o que a utilização deve prestar-se. Aí ele nos fala sobre a enxada e o jardineiro. Se o jardineiro, né, dá o ajudante a enxada para que cave a terra e ele a utiliza de uma forma contrária, né, às vezes com uma arma agredindo o jardineiro, né, e terá ele seu mérito? Não, né? Assim, um homem que tem a responsabilidade de levar, né, aos outros o conhecimento e não o faz, ele é responsável, né? E ele está angariando débitos que terão que ser, né, mais tarde, ele irá pagar por isso. Ele fala: não merece até ser expulso. Aí ele nos diz, né? Então, o homem, né, resumindo, o homem, ele, né, pode, através da inteligência, desenvolver inteligências retardatárias e a conduzir para Deus,
né? Se ele fazer isso, ele faz com que a humanidade avance. Ou ele pode destruir, né, a ideia de Deus e da providência, e assim ele vai, né, estar angariando os débitos, né, e atravessar existências miseráveis. Aí ele nos diz: a inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades. E, no entanto, não lhes faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Né? Então, ele nos diz que o homem, muitas das vezes, utiliza mal essa inteligência como de outros, né, instrumentos que Deus dá para que ele se desenvolva, para que desenvolva, né, a humanidade. Então, o grande erro das criaturas humanas foi valorizar exageradamente a inteligência, desprezando os valores legítimos da criação nos caminhos da vida. No Consolador, na questão 120, Emmanuel nos fala: pode existir inteligência sem desenvolvimento espiritual? Diremos melhor: inteligência humana sem desenvolvimento sentimental, porque nesse desequilíbrio do sentimento e da razão é que repousa atualmente a dolorosa realidade do mundo. O grande erro das criaturas humanas foi entronizar apenas a inteligência, olvidando os valores legítimos do coração nos caminhos da vida. E assim, irmãos, chegamos então ao final do nosso estudo. Não sei se tem algumas perguntas, fazer bom uso. Deixa eu ver são que horas. Né? Então, o homem, né, abusa da sua inteligência, assim como abusa de outros tantos talentos que Deus, né, nos concede. Né? Ele dá a cada um de nós dons, talentos, para que nós possamos, né, estar colocando em ação, né? Estar aumentando, né, levando progresso aos outros que estão ao nosso redor, né, ajudando os irmãos que estão junto de nós e nos, né, evoluindo também, né, porque a nossa meta é a nossa evolução, né, moral e espiritual, é sermos espíritos perfeitos, estarmos em constante caminhada, né, irmãos? Olhando aqui, mas não tem nenhuma pergunta. Deixa eu ver se tem mais aqui. Então, o homem, já que tem mais um tempinho, o homem tem como missão reverberar, né, quer dizer, resplandecer por meio de suas faculdades o bem e o progresso coletivo. As faculdades intelectuais foram nos atribuídas nessa encarnação para que possamos aplicá-las de modo positivo, para ajudar o próximo, além de nos ajudar a evoluir individualmente. Portanto, a missão do homem inteligente na Terra é aplicar suas faculdades com amor, com caridade, com humildade, é passar adiante tudo que um dia foi, né, por ele aprendido, né, levar, né, espalhar, né, a sua luz, né, deixar brilhar a sua luz, expandindo o seu conhecimento para todos aqueles que estão ao seu redor, né? Então, irmãos, já que não tem pergunta, eu vou pedir então para, né, que possa colocar o nosso hino, né, e depois realizar a nossa prece. Agradeço a Deus a oportunidade e desejo que né, o nosso estudo tenha sido proveitoso. Muito obrigada a todos. Ó Jesus, amigo eterno, és o nosso Salvador.
Nós precisamos de ti. Fica conosco, Senhor. Nós precisamos de ti. Fica conosco, Senhor. O dia já declinou, já é tarde e a noite desce. Fica conosco, Senhor. Sem ti nossa alma perece. Durante a noite, o silêncio nos envolve em solidão. Fica conosco, Senhor. Fica em nosso coração. Fica conosco, Senhor. Fica em nosso coração. A noite sem ti é fria, as trevas causam pavor. Vive em nossa companhia, fica conosco, Senhor, nos momentos de aflição. Na noite triste, na dor, só teu amor nos conforta. Fica conosco, Senhor. Só teu amor nos conforta. Fica conosco, Senhor. Querido Jesus, às vezes, só às vezes, nos sentimos enfraquecer diante das lutas de nossa vida. Sabemos que não temos a tua luz, o teu amor incondicional ainda, mas se sentirmos o teu calor a nos tocar, Jesus, com certeza todo o nosso temor irá se dissipar e nos sentiremos fortalecidos. Tantas coisas temos aprendido durante a nossa caminhada e essa, com certeza, é a que mais estamos a observar os nossos atos. Querido Jesus, que a tua infinita misericórdia possa ir de encontro a todos os lugares onde tiver um irmão precisando de ti e que nós possamos nos manter firmes e equilibrados para não darmos tanto trabalho à espiritualidade. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre, que assim seja.